Requisitos atinentes à redação oficial. A redação oficial, sob o ponto de vista de linguagem, deve atender a alguns requisitos, como impessoalidade, concisão, objetividade, clareza, correção, coerência, coesão textual e padronização, tanto na elaboração do texto quanto na visual. Impessoalidade. Como a comunicação tem que ser feita em nome do poder público, o texto não deve conter impressões individuais. Concisão. Permite ao texto transmitir sua ideia com o mínimo de palavras. Objetividade. Ir direto ao ponto. Apresentar as ideias claramente, de forma que o leitor consiga entender de forma mais rápida, sem que tenha distrações. Clareza. Capacidade de perceber e também compreender de forma eficiente determinada informação. Correção. Respeito às normas, princípios do idioma e também as regras gramaticais e ortográficas. Coerência. Relação lógica entre as ideias, ou seja, é o resultado da não contradição entre as partes do texto. Coesão, que é muito importante, é a conexão, ligação e harmonia entre os elementos de um texto. Os elementos da coesão determinam a transição de ideias entre frases e parágrafos. Além de ligarem partes do discurso, elas acabam também estabelecendo entre elas uma relação semântica, que podem ser de causa, tempo, finalidade, condição, conclusão e algumas outras. Alguns elementos da coesão: introdução, continuação, conclusão e tempo, como nós já havíamos citado agora há pouco. Então, para introdução, poderia ser utilizado as seguintes palavras: inicialmente, primeiramente, desde já. Continuação, além disso, do mesmo modo. Conclusão, enfim, dessa forma, portanto. E para a coesão de tempo, logo após, posteriormente, imediatamente. E a padronização, que é a definição de métricas e parâmetros para a elaboração de documentos produzidos no âmbito do Poder Executivo do Estado. E tem como objetivo, obviamente, facilitar a sua comunicação e interação entre os órgãos. Então, o manual de redação oficial ele acaba por padronizar as espécies documentais que originam os tipos de documentos definidos pela ação no ato administrativo. Os principais documentos, as principais espécies documentais são a correspondência interna, que é um instrumento de comunicação para assuntos internos entre chefes de unidades de um mesmo órgão. E aqui nós temos um exemplo de correspondência interna. Ofício. Correspondência por meio onde se faz um intercâmbio de informações a respeito de um assunto técnico ou um assunto administrativo, mas agora entre órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta. Um exemplo, senhoras e senhores, de um ofício.